Bora lá. Bora lá. Já tá, ou tá na... Já tá Já rodando. tá, já tá ao vivo já. Já tá ao vivo já. Bora. Eu vou voltar aqui. Bora lá. Mas tá rolando a Já tá apresentação rolando, ou já tá na câmera? Já tá no tudo já. Então vambora. É ao vivo assim, né? Nada combinado. Nada combinado. Pessoal, né? Tá boa aí. tarde. Estamos aqui hoje diretamente do Estúdio 22, nosso amigo. Hoje, o podcast da Conexão CM. Hoje ao meu lado não está a Carol, minha fiel escudeira, meu amor, minha paixão, que ela teve um probleminha. E hoje do meu lado está o Atila Marsura, idealizador do projeto, cabeça, né, do projeto aí. Doido. E a gente vai bater um papo aí, Atila. Se apresenta Boa tarde, galera. Então, a gente batendo um papo aqui hoje para falar do festival, né, Eliette Fernandes, Prêmio Eliette Fernandes, festival de teatro amador, que a gente está visando tentar fomentar, trazer esse fogo aí para, né, a impressão que eu tive é que deu uma diminuída muito, né, depois né, tanto que foi uma das coisas que eu falei, pô, depois que a gente apresentou lá, eu nunca vi nada, né, que gerasse aquele entusiasmo, aquele engajamento, né? Então, nada que arrastasse as pessoas. Tipo, não teve, né, Cleber? E aí não podia ser diferente, né? Homenagem à saudosa Eliette, vamos falar bastante dela aqui. Sim. E convidar tá Alberto de Oliveira, né? Grande amigo aí da gente, da Eliette, participou das 3 edições As 3. do UOL. Tem história para contar, hein? Tem, esse tem. Aguenta aí, né? E Kleber, o Panqueca, grande amigo meu, a gente participou de alguns projetos junto de teatro também. Ele também começou com a Eliette, né? Acho que no Molotov, né? Primeira ação com a Eliette. E Legal. tem muita coisa para falar aí também, né? Então pode se apresentar, falar e tá livre aí. Considerações iniciais, Tá. vamos lá. Alberto de Oliveira, o primeiro ponto é esse. Eu agradeço o fato de estar aqui. Agradeço. Porque a gente revê pessoas, o Atila, eu tenho tido um contato, a gente se viu assim, pessoalmente, há menos de um mês, né? Isso é. E mais um contato de muitos anos, desde 2003, porque a gente se conheceu. Eu já era quase um idoso na época, quando comecei a participar do teatro, e essa garotada, eu ia, só para falar, eu ia ao SESC ou na subprefeitura de Itaquera, onde começou a rolar no anfiteatro, o primeiro festival, primeira edição, Festival de Teatro Amador Augusto Boal, de Itaquera. Subprefeitura de Itaquera. Realizada na subprefeitura. Depois é que passou alguma coisa no Céu No Aricanduva, né, por causa de recesso do SESC no ano de 2004 e também por reforma de alguma coisa no SESC. Então, começou a rolar no Céu Aricanduva e depois foi tudo para o SESC Itaquera, o segundo. Acho que foi o Peças mesmo, que acho que eles estavam reformando o teatro. Provavelmente. Não foi? Eu lembro de alguma coisa do tipo, Do Peças que passou, assim. Aí rolava alguma coisa no céu Isso em aí? Canduva. 2004. 2004. Porque o primeiro foi em 2003, então, aí em 2004. Depois, 2005, também no Sesc Itaquera, no Cine Teatro do Sesc Itaquera. Aí rolou todo o festival lá, né? Da primeira apresentação até a última. Premiação, inclusive, era no Sesc, né? Sim. Foi. Uma festa naquele Naquela complexo quadra. de quadro do Sesc, né? Você encontrar todo mundo e você Cara, foi eu no demais, meio das pessoas, eu preciso dizer isso, eu no meio das pessoas, a maioria jovens, eu ia assistir as peças deles, ele falava assim, Alberto, e que você veio aqui, você tem coisa para ensinar para nós? Eu falo assim, não, cara, eu não tenho. Eu venho assistir vocês que eu estou aprendendo para não fazer besteira no palco. E não estava mesmo, cara, nada. A minha situação com relação ao teatro, eu conhecia muito do teatro, muita literatura, muito aquele negócio. E desde garoto acompanhei muito no jornal uma história. Trabalhava na agência da empresa de ônibus da minha cidade, chegava o jornal Estadão de domingo, aquele pacote. Você sempre estava dentro do teatro, mas só por leitura, não tinha nada, atuado, nada. Nada. E para mim era cinema, teatro, TV, esses negócios. Só por e conhecimento. não fazendo nada.
menino acanhado no interior. Não sou acanhado, é que passo por cima às vezes das coisas. E ainda é assim. menino, né? Não, ele fala, né, daquele tempo, muito tempo atrás, mas ele tá do mesmo jeito. Exatamente, Parece que ele se congelou na Mano, parada. eu tive a mesma impressão, velho. Não, eu olho pra Eu ele, até cara, imaginei. parece que ele tá encontrando Falei, pô, coisa de acho que eu vou, né? 2003. Já tava imaginando encontrar, né, o velho e tal. Falei, pô, mesma coisa. Mas, ó, Não mudou nada. E aí, sabe o que eu fazia? Tinha um amigo que estudava comigo, Aldo Henrique Cheminan Fortes, olha que nome. Do Rick. Forte, hein? Do Nome Rick. forte, né? Cara, numa genialidade. E a gente tirava a folha, não era ilustrada, que ilustrada é folha. Tirava o caderno do Estadão, que era o caderno 2, que tinha tudo sobre cinema, teatro, aquele negócio. A gente conhecia tudo ali, ó, numa cidadezinha de alguns milhares de habitantes, negocinho espremido, um município muito grande, mas uma cidade pequena. E a gente estava por dentro daquilo, conversava sobre aquilo, então a gente surrupiava um caderno daquele, porque quem ia entregar na casa era eu mesmo, tá certo? Eu tinha 14 anos, cara. Olha. É? E a gente dali por 1837. Faz pouco tempo, faz pouco tempo. Pedro II nem estava lá. E você, Clebão, o que Cara, você tá fazendo da vida? Fala aí pra nós. bom, boa tarde pra todo mundo, bom dia, boa noite. Kleber Xavier Panqueca, né? Hoje tem esse apelido, né, cara? Que na época do teatro que eu conheci a Eliette, né? Saudosa Eliette, eu já fazia algumas atuações de teatro na igreja, né? Acho que muitos, né? Participo sempre desses grupos, né? Ou na comunidade, na vila, né? A gente sempre veio desse bairro, né? Moro aqui ainda, desde aquela época, ainda situo no mesmo bairro, no mesmo lugar aqui ao lado. E aí fazia na igreja e aí ouvi que num centro social que a gente conhecia, que era um centro social parceiro da igreja, a qual eu fazia parte, que até lá abrir para um curso de teatro, para iniciantes, para quem se interessava. E a gente naquela época, você falou dos seus 14 anos, né, quando você estava aí. Eu também 14 anos naquela época. Olha a coincidência. E aí a gente tinha um grande amigo, e tenho, né, mas na época, né, a gente estava iniciando, né, éramos jovens, né, na época. O Bruno Oliveira, né, que também já esteve aqui presente, veio, né, o falou Bruno no Legão. primeiro. Bruno Já figura. conversou aqui por aqui. E a gente era muito parceiro, né? Então, tudo que a gente fazia, a gente tava junto ali, naquela coisa da adolescência. E aí eu fiquei sabendo, falei pra ele, falei, vamos lá, né? Eu falei, não vou sozinho, né? E a gente naquela aventura de adolescente, né? Garotinhas da época. Esse foi o nosso primeiro interesse, né? A gente caiu no teatro por interesse da adolescência, de garotinhas. Então, falando, vamos lá, vai ter umas menininhas e tal, né? E aí que chamei ele, falei, não, vamos lá. Aí fomos e conhecemos a Eliette, né? Descobrimos, né, que seria Eliette, né? Não a conhecíamos até lá, né? Eliette e o Chorinho. Um casal sensacional aí, muito Sensacional. importante na nossa vida e de muitas pessoas aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E aí descobrimos, aí começou aquele primeiro processo, faz um teste. A gente lembra que os primeiros testes, né, você tinha que contar uma piada. Né? E aí naquela adolescência, encenava uma piada, não era só contar, né? Você tinha que encenar uma Tinha que piada. encenar a piada ainda. Encenar uma piada, cara. E aí começamos ali, dali se formou, aí algumas pessoas, óbvio, nesse processo de 2, 3 meses, né, pra ver quem realmente estava interessado, quem realmente queria continuar. Algumas pessoas saíram e depois se formou o grupo. Foi formando um grupo, foi afunilando, e aí a gente pensou, aí depois, poxa, beleza, formou-se um grupo aqui. Aliás, tipo, pô, bacana, vamos dar segmento, vamos criar uma peça e tudo mais, vamos criar um texto, né, e vamos dar segmento com uma peça. E aí, poxa, um grupo precisa ter um nome, né? E aí o nome, né, de onde surgiu esse nome, né, que nós tínhamos Coquetel Molotov, né? Falou, poxa, Coquetel Molotov, né, O nome é identidade, né? Exatamente, porque todo nome ele tem que ter um significado, né? O nome por si só ele tem uma história. Né? Vamos passar esse... O nome, mesmo que ele surja do nada, ele vai surgir do nada por algum significado, que vai trazer alguma lembrança, trouxe algum estalo. A gente falou, poxa, a gente era muito jovem, né? Os adolescentes, 14, 15 anos, eram um dos mais novos do grupo na época, né? 14 anos, a galera 15, 16. Falou, poxa, Coquetel Molotov tem o efeito, uma bomba, né? Pra quem não sabe, né? Tá acompanhando, aquela bomba geralmente garrafa, né? Você coloca algum líquido e algum combustível ali, um pedaço de pano, alguma coisa pra você acender e jogar. E aquilo, quando bate, tem um grande efeito. Então a gente falou, poxa, tá aí, é isso que a gente quer. A gente quer pequenininho, que a gente tá nascendo em um grupo de teatro, mas que tenha um grande efeito, que cause um grande efeito. Explosivo, né? Que seja explosivo. A gente falou, poxa, daí surgiu esse nome. Que e daí bacana. iniciou-se nessa trajetória, É essa o primeiro história aí, passo, né? o primeiro passo de uma grande história, né, com a Eliette Fernandes. Bacana. Eu estou acompanhando isso, e só um detalhe que a gente não pode esquecer. A Eliette e o Chorin, com relação a esse pessoal do Coquetel Molotov,
e com relação às pessoas do entorno que eles podiam trazer para a associação cultural, eles conseguiram criar uma coisa que dificilmente as pessoas conseguem por aí. Né? Imagina. Eles curtiam o seu tipo de música na época. Esse pessoal passou a curtir Chico Buarque, Vinícius de Moraes. Até Cara, arrepia. fala, meu, Exatamente. fala, cara. Exatamente. E sabe isso? E eles voltaram muito à música, tanto Chorinho quanto Eliette. Né? Eu lembro dos Chorinho, saraus que né? tinha, né? Sim, Tinha bastante sim, sarau, lá acompanhava no- os dois. E era isso. E eu olhava aquele pessoal, eu falava, essa garotada que eu conheço na rua, não eles, mas da mesma faixa, do mesmo estilo, eles estão curtindo uma música que não vale nada. Isso em 2003, né, cara? Que era ainda, não era toda essa judiação, esse maltrato que você ouve hoje com relação às músicas. E eles voltados para a grande música, os caras passaram a ter memória da música brasileira. Eu acho que é com o que eles. falta hoje em Você dia, né? Eu vejo isso muito na Eliette, no Chorim, e tento passar um pouco para os meus filhos e tudo mais. É esse apadrinhamento cultural mesmo, né? Sim. De você pegar, Sim, né? Que nem antes de ontem eu estava mostrando a história dos festivais para Yara, Sim. por interesse dela, né? A sim, princípio. sim. Mas ela perguntando, pai, que música que ganhou em 67? Eu falei, não, vamos lá no YouTube, Sim, pesquisar. sim, sim, sim. E aí pegamos a letra, né? Puta, Roda Viva. Essa música fala do quê? Aí vamos destrinchar a letra, vamos falar disso. E a Eliette fazia bastante isso, né? Sim. Até o próprio Bruno falou, ela trazia, né? Pegava a letra, a peça, o texto. É porque falava hoje a assim, tecnologia tira muito isso da gente, né? Antigamente a gente comprava um LP, tinha todo o encarte, Nossa, as os letras da créditos música todos atrás, sim. né? Então você colocava o LP ali, você acompanhava a música, né? Você cantava junto. Agora é tudo digital, o cara põe ali, não, né? Vem a letra, põe mas ali, sei enfia lá, no põe bolso, só põe o escuta. fone. Não tem mais interesse. CD, quando lançaram o CD ainda vinha encarte, Sim, vinha um puta sim, livrinho dentro, sim, né? sim. Com fotos, né? Depois passou a ver um papelzinho É, sem vergonha ali. E às sem vezes quem instrução. escuta não ouve, né? Você Exato. passa E ali, você não naquele sabe negócio a do- mensagem que tá ali. O LP, É. todos os participantes eram artistas porque eles constavam nos créditos do LP. Exato, Então tinha você sabia créditos. quem era baixista, quem era o solista, quem era isso, aquilo. No caso, um artista solo. Né? Então tem um acompanhamento, então você sabia quem tocava aquilo, quem produzia, Exato. o arranjador. Hoje isso está jogado no vento. Hoje você conhece só o... Está jogado no vento. E isso não- que eu acho e ninguém é artista sozinho. E isso cara. que eu acho que ela fez com a filha dele é legal, porque você Legal. ensina ela Sim. desde lá de trás como foi, né? O porquê da música ter aquelas letras, né? Aquele Exatamente. significado. Isso é interessante. Isso é muito legal. E eu tenho a imagem da Eliette muito assim, tipo, mãe cultural de uma galera, assim, Sim. tipo... E a gente chamava ela de mãe. Então, exatamente, Chamava de mãe, tipo, chamava de pai. É, mãe cultural cultural mesmo, assim, Exato. de uma galera. exato. E, Alberto, uma coisa que eu tenho que te perguntar faz um tempo. Como que surgiu a vontade de escrever e participar, assim, do primeiro? Como que foi essa história, cara? Com relação ao festival, eu já escrevia. Comecei a escrever aos 16 anos, porque levado por uma situação assim de a timidez. Você conheceu, A timidez, ficou sabendo, você já conhecia o Chorinho a Eliette? timidez não me permitia botar pra fora as É coisas. timidez, eu vai ganhar escrevia. melhor ator, né? Eu lembro que essa conversinha, Clebão. Aos 16 e foi atuar com quanto? Não, Eu quando tinha 14 anos, mas eu lembro, velho, se eu não me engano. Não, ele né? começou a escrever com 16, com 16 e Era meio no ele atuou. papiro, né? Não. Demorou 8 meses. Eu falava sempre para as pessoas, falei até uma vez em Espírito Santo do Pinhal, falei, eu sou uma aberração com relação ao teatro. Por quê? Tinha um pessoal julgador que eu estava participando do Mapa Cultural Paulista. Não fui classificado e tudo, mas eu tinha 61 anos na época. Só o fato de eu ter me deslocado da minha casa e mostrar a minha cara num monólogo, sozinho, num lugar que eu não conhecia Nessa hora que ninguém. ele soltou o 61, a galera começa a fazer conta, né? Na época. Na época. Na época. Então, é isso que eu tinha. Ó, eu, amigo do Luiz Mário Romero, que vai ser um dos grandes divulgadores nossos com relação, que ele é diretor, ele e a Lígia Minaro, a esposa deles, dirigem o Fato Paulista, que é um jornal. Abraço, Luiz. Cara, E viu o Luiz ontem no Luiz Ontem. Ferrinha. Ele, a Lígia e o Salomão, que o Salomão eu nem Salomão conhecia. tá um homem, né, cara? Maior que nós, cara. Maravilha. Eles, aí, ó, que bom. Bom, e tinha que ser no Luiz Ferrinha, casa nossa. sim. E aí, o Luiz Mário tinha uma peça, 2002, tinha uma peça,
voltada muito para essa coisa do lado social, tanto é que era sobre os baixos dos viadutos, numa cidade como São Paulo, onde rolava o crime, a prostituição, a droga, aquilo, e os catadores de papelão. E a ideia que estava começando a tomar forma de criar uma cooperativa para proteger esse pessoal que coleta o papelão. E aí ele falou, Alberto, a Lígia foi trabalhar com ele no jornal. Me apresentou a Lígia, falou, ela é atriz. A Lígia, sendo atriz, foi trabalhar com ele no jornal, companheiros ali, ela começou a encenar a peça dele. O Filho da P. 3 reticências. Já imagina. Aí, encontro o Luiz Mário numa madrugada num bar ali, estava rolando o lançamento de um CD de rock. Um grupo conhecido, a maioria dos músicos ali era conhecido nosso. Enquanto o Luiz Mário, numa madrugada, ele falou, Alberto, ali já começou a encenar a minha peça. Ele já tinha mostrado o texto, ele tinha uma vontade de montar. Aí eu falei, que legal. Falou, está ensaiando na subprefeitura, no anfiteatro lá, em Itaquera. Ele falou, você não faz uma poesia para a peça? Aí falei, eu faço, o que você quer? Ele falou, não, vai esse mundo dos catadores. E eu fiz catadores. Isso foi na madrugada de um domingo, na terça-feira eu liguei para ele e falei assim, o poema tá... E eu nunca fui de pegar uma coisa com tema, sempre o negócio saiu da minha cabeça, voou. Essa é a minha poesia, né? E eu fiz aquilo, cara. Ele falou assim, legal, passei por telefone, ele falou, muito bom. Ele falou, vai sexta-feira no ensaio lá na subprefeitura. Pô, eu trabalhava no Piqueri, não no Parque do Piqueri, no bairro do Piqueri. 3 conduções para chegar em Itaquera numa sexta-feira, com pessoas que já estavam ali, né, que iam até a pé para lá. Eu fui para mostrar. E aí, quando eu mostrei o poema, eles conversaram assim. Eu já tinha visto a Lígia uma vez. O pessoal todo que estava ensaiando lá não conhecia ninguém, né? Aí, falou assim, a Lígia disse que o legal seria você apresentar o poema na peça. Peraí, ele falou, não tem isso é armadilha, isso é armadilha. Arrasta o cara que babou sempre por aquilo e nunca teve coragem de fazer. Né? Ele falou, você não tem um personagem, você, o Alberto de Oliveira, você é o poeta, você tem o seu livro publicado e você é um livro independente, você conhece o personagem principal, que era o Wilson, era um dos caras que tinha batalhado da Gazarra, uma metalúrgica, que ficou devendo coisas para funcionar. Isso não sei se pode falar. Isso é coisa de... Pode falar qualquer coisa. Sabe, aquilo faliu, uma série de coisas. E o Wilson era um dos batalhadores ali. E o Wilson era o nome. O Wilson era um dos caras que batalhou. Ele fez a homenagem criando esse Wilson como um professor de história que foi parar na rua. Certo? Esse era o personagem. O Wilson, ele pôs o nome do Wilson, do companheiro que o Luiz Mário sempre batalhou nessa coisa social, né? Então, e eu fui, e aí, eu saía de lá, lá do Piqueri, 3 conduções aqui, chegava no ensaio, muitas vezes o pessoal que estava ali não tinha ido, ou então o pessoal estava lá e repetia aquela cena N vezes, cara. E ali já falava para mim, Alberto, não é com você. Explodia em cima dos caras. Você não tem nada a ver, é com eles têm que fazer. Eu repetia a cena com eles porque eu fazia parte da cena número 16. Não vou... e memória ali. E eu, Sesc Itaquera. SESI Itaquera. Apresentação. 31 de maio a primeira apresentação. Aí o Luiz Mário conta... e nos ensaios que a gente fez antes da primeira apresentação, 31 de maio de 2003. Antes da primeira apresentação, alguns ensaios, e aí, de repente, o pessoal sentado naquela hora do relax ali, que, no intervalo e tal, sentado na beira do palco, a gente conversando e falando sobre poesia, eu mostrei a minha poesia, Convergência das Canções. Eles gostaram e acharam que aquilo relaxava o pessoal. Aí, então, quando ele abriu no primeiro espetáculo, as pessoas de Itaquera, as autoridades, o teatro é pequeno para 120 pessoas, mas aquilo estava entupido. Para nós era, bom, para mim era um susto ter me deparado com aquele monte de gente ali, né, cara? Aí, o Luiz Mário chegou, chamou, agradeceu a presença do pessoal, falou, fez uma sinopse, né, apresentação, agradecimento, e falou assim, Alberto de Oliveira vai apresentar um poema aí, que se refere à peça. Ali. Eles gostaram daquilo, aí, dos outros espetáculos, eu ficava do lado de fora do teatro e entrava, quando acabava
quando dava o terceiro sinal que acabava, apagava a luz da plateia, eu entrava pelo meio da plateia, porque ninguém espera, né? Vinha lá da frente e entrava falando o poema e terminava no palco e agradecia a presença das pessoas. Isso me deu um negócio assim, eu entrava na peça, fazia a peça do Catadores, fazia a poesia do Catadores. Chegava e falava assim, chegava o Wilson no meio de um agito lá, tudo bem, Wilson? E aí, Alberto, tudo bem? Tudo bem. E aí, e a poesia? Falei, tá aí, um livro independente, mostrava meu livro. Ele falou, é difícil, né, qualquer coisa assim. Não lembro exatamente, né? Tá tudo bem. Manda uma poesia aí para nós. Aí eu falava o Catadores. Na abertura da peça eu fazia a convergência das canções. E aí, o cara foi tomado por aquilo. Fizemos as apresentações, participamos do festival, o 5º Festival de Teatro Amador da Oficina Cultural Alfredo Volpi. Itaquera. Essa oficina cultural é do Estado. Casa de Cultura é Prefeitura. Isso. Então, e aí, eu não fui na apresentação para os jurados. A peça foi uma apresentação. De 18, se não me engano, ficaram 8 grupos. O Coquetel estava nessa. Tanto é que o Chu ganhou o melhor ator, né? Demetrius. Demetrius. Então, e aí, entramos para isso aí, não fui na apresentação lá, não tinha necessidade, eu só apresentava o poema, né? A abertura ou lá, então, eles tinham 10 minutos, você tem que pôr a parte relevante da peça para mostrar para os jurados, né? Ela se classificou. E aí a peça ganhou melhor espetáculo, melhor texto original, melhor direção e um ator revelação. O ator revelação era o César, um conhecido nosso, que fazia uma drag queen. Uma das drag que entrava na peça quase no final, ele entrou 5, 6 vezes, praticamente não abria a boca, foi escolhido como ator revelação e ainda ficou entre os 3 melhores. Sabe, meu? Mas o cara... Aí ele deslanchou a carreira dele de drag queen. E ganhando dinheiro. Até hoje ele está nessa. Isso era 2003, cara. Olha. E aí você fala, mas peraí, então essa peça, aí o festival, aí abre o Festival de Teatro Amador Augusto Boal de Itaquera. Primeiro festival de teatro amador Augusto Boal de Itaquera, que seria realizado na subprefeitura. Aí me deu aquele negócio, eu falei, eu tinha um texto muito poético, curto, e eu cheguei na Lígia, que a Lígia dirige, além de atuar, ela ganhou a melhor direção e ficou entre as 3 melhores atrizes do Volpi. Aí eu falei, Lígia, eu quero fazer um monólogo, você dirige? Eu não sabia nada, eu nunca tinha feito nada, eu só entrei para fazer aquele poema. Eu participava de saraus, né? Já tinha encarado o povo no Sesc, ali na mesma luz, ali várias apresentações na poesia. E a Lígia falou, ela falou assim, você pode aumentar esse texto? Aí participei a primeira vez do teatro e achei que... É a primeira vez achei, monólogo. Foi o melhor texto? Foi o que você ganhou o melhor texto? Não, esse não. A gente ficou... Teve uma classificaçãozinha, eu tenho o mapa dessas notas todas. Mas foi muito bem aceito. Tal. Mas aí, o segundo, que foi 2004, que foi realizado no Sesc, posso contar? Claro. Tá aqui para contar, Roberto. Não, é porque eu não quero... Não, relaxa. Eu falei para ele, dirija as perguntas e tenha um limite para elas, porque senão eu só tenho uma situação no mundo. Eu nasci para falar. E aí E aqui você está no lugar certo. Se prejudica os outros, eu não quero. Eu deixei de ir a muitos saraus, porque as pessoas limitavam o tempo. Eu chegava lá e apresentava aquilo, dava 3, 4 minutos e estava vendo que alguém pegava 20. E ficava tudo aquilo dentro ainda para sair. Mano, naquele mundo, você esperando uma segunda vez, e o sujeito comia 20, 25 minutos lá. Uma bandinha de rock fuleira, daqueles molequinhos de 15 anos tocando uma música ruim num teatro, aquele explodindo dentro da sua cabeça. 250 pessoas no teatro, mas tudo era a família deles. Quando a banda saía, você olhava, cadê? Só o nosso público éramos nós mesmos, né? Os poetas eram o seu próprio verdade, público. Falar em poeta, nosso público, nós temos um aqui, tá na chat aqui, tá vendo a gente ao vivo aqui, o Policarpo. O Policarpo. Nosso amigo, o Policarpo. Tem aqui a Drica Soriano, um beijo, Dri. Roberto Chorim, tá vendo a gente? Legal. Tá vendo a gente aí? Pai japonês. Legal. Tem, quem mais aqui? Isamar Ortiz. É isso? A Isa.
Conhecida essa moça, hein? Conhecida essa moça. É isso de leve. Tá vendo a gente aí? Obrigado, gente. Vão mandando perguntas aí. Vão mandando perguntas aí que a gente tá... Prossiga. Então, Prossiga e aqui. aí em 2004 eu chego dia 15, não sei se vocês acreditem em mim, porque é verdade. 15 de agosto de 2004 eu fui ver quem? Grupo Teatro do Altruísmo no Aricanduva, que tinha fechado essa coisa do Sesc, então foi na Aricanduva o primeiro período. Aí fui assistir o grupo. Aí encontro o Chorinho lá e fala, Alberto, você não vai se inscrever? Eu falei, não, eu não tenho nada preparado. O Chorinho falando comigo. Falei, Ainda "Não mais tenho." depois Na daquilo, porta, né? hein? Porque essa peça aí do Teatro do Altruísmo, eu lembro que a Cara. gente escreveu Filhos de Deus, e aí quando eu vi essa peça, eu falei, puta, mano, não vai dar não, mano. Os caras reduzem a Esse gente cara era desse muito tamanho, bom, cara. Porra, mano. A gente pensava que ia queimar o teatro todinho, nós íamos morrer queimado dentro Era daquilo muito ali. Que bom. grupo, né, cara? Que molecada de uma consciência, né, cara? Muito bom. Pena que a gente não viu mais, mas de repente pode É, às acontecer. vezes eles... E aí o Chorinho falou, eu falei, não tenho. Ele falou, você não tem um texto? Eu falei, não tenho. Ele falou, precisa se inscrever. Tem grupo que desistiu. Eu falei, ô Chorinho, mas o pessoal se inscreveu, você vai falar comigo com a coisa já rolando. Ele falou, se inscreve que eu encaixo você. A gente já era amigo, né? E dividia poesia, música e quantos saraus na Associação Cultural Noel Rosa, lá, que foi criada por ele e a Eliette. Eu voltei para casa, aquele comichão, né? Aí eu fui e criei um texto. Maldito comichão. E criei um texto e coloquei para dizer adeus. Então ele já entrega o que o cara veio ali para se despedir. Isso fui criticado nisso aí no Mapa Cultural Paulista. Gente de uma capacidade fabulosa de julgamento. Tudo bem. Eu não conheço nada, não sei tal dele. Então, Deixa aí, pra lá, né? Deixa. Criei o texto e falei, eu não tenho ninguém que possa me dirigir, eu me dirijo sem saber coisa nenhuma. Esse é o texto que começa para não dizer alguma coisa? Não, o que você está pensando é que finaliza com a convergência das canções, que é se eu busco uma estrela, encontro coleção por êxtase, sem precisar de muita andança, não está sozinho, mas não vou dizer tudo não. Então, aí, não que não queira, mas é preciso saber viver no final, lembra disso? Que vocês gritavam junto. É verdade, eu lembro disso. Quando tinha Bruno, Kleber no show, quando esses caras gritavam, eles ficavam esperando eu finalizar. Assim, preciso saber viver. E rachava o bico, cara. Os caras só davam risada. Tempo maluco, de muito bom, cara. Puro. Sabe o que é puro? Puro. A gente podia tomar 1 trilhão de cerveja ali, mas era um tempo puro, cara. Tinha uma beleza fabulosa. Gente que tava ali só pra mostrar. Não é se mostrar, é para mostrar o que tinha de bom. Né? Para mostrar o que tinha de bom, cara. Mostrar, Dividir né? aquilo. Então a gente vivia nos abraços, cara. Era assim. E eu, um tiozão, cara, 2003 eu tinha 51 anos, cara. Eu tô com 71. Então, aí você vê quando eu comecei, tarde, né? Tarde nada, comecei na hora. Porque aí eu tinha consciência de não fazer besteira, né? Então, e aí, Já a gente começando a mudar. e eu ia aprender com eles. Quantos espetáculos eu assistia ali e ficava lá babando e pensava, eu fisicamente não posso fazer o que os caras fazem, mas eu posso catar algumas coisas deles e colocar lá. Eles pensavam que eu estava lá para ensinar alguma coisa e eu estava aprendendo todas as vezes. Todo sábado que eu ia lá, ia para aprender. E tinha prazer de ver, porque via pessoas que eu fiz amizade com essa garotada. Eu era um idoso com 51 anos no meio dessa garotada pela idade de todo mundo, né? Então, e aí eu escrevi esse texto. E aí, sabe como é que foi essa história? Eu tinha assistido Despedida em Las Vegas. Nicolas Cage. E vi como ele montou o personagem dele, bêbado, alcoólatra. Ele passou 3 meses em casa, na frente do espelho e se filmando e mamando. Ele era alcoólatra, assiste Despedida em Las Vegas. Ele com a Elizabeth Shue. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, mas se esse cara pode, por que eu não posso? A minha bebida escolhida dentro da história era o Domecq. Apesar do cara ter muito dinheiro, o personagem era o Domecq. Eu mamei vários Domecq. Em casa o pessoal estava no quarto assistindo televisão e eu estava no outro, onde eu tinha a escrivania. Mamava ali, às vezes eu nem esperava eles voltarem, eu estava tão chapado que eu pegava e dormia antes da minha mulher voltar pro quarto. E cara, e eu fui fazer um alcoólatra, um cara que
entra no palco para contar a própria história e fala assim, ó, aviso vocês que eu não ensaiei. E você fez um laboratório próprio do Mac, né? E aí a grana ficou curta, eu matei alguns litros de palhinha e presidente. Mas colocava dentro da garrafa de Domecq. É lógico, né? Não vai perder a o... garrafa na peça. Isso aí ninguém sabia, né? Revelado que agora ouviram. 20 anos depois. Não vai cair o padrão, né? Não, uma garrafa não era. Na peça eu tomava chá. E teve gente que assistiu e falava, mas esse homem bebendo desse jeito, como é que ele vai ficar aqui? Não vai terminar, né? Tá, mas, e aí, eu me atirei naquele personagem. E foi no Sesc Itaquera. E aí tinha uma coisa de... O cara perdeu a mulher no palco. Há 12 anos que ele perdeu a mulher. O cara tinha dinheiro. O cara morava no Parque do Carmo, numa mansãozinha, com alguns quartos lá, garagem, 2 jardins, aquele negócio todo. Tinha esse dinheiro. A mulher morreu nos braços dele. A amada. E ele se entregou, né? Ele se acabou. Ele continuava vivendo naquele lugar. A única pessoa que tinha um convívio com ele era aquela senhora que cozinhava para ele. Estava sempre pronta para ajudar, aquele negócio todo. E aí ele resolveu, através de um único amigo da rua, um advogado, que aconselhou, por que você não se inscreve no festival de teatro que vai acontecer? Os caras falaram que eu estava fazendo um meta-teatro, que isso aí está errado, não sei o quê. E os conhecidos. Mas se o Machado de Assis fazia uma metalinguagem, por que o Alberto de Oliveira não vai fazer um meta-teatro? Você entende esse negócio? Eu não sou ninguém, mas eu estou próximo de todos. Dá para entender? Por que eu não sou ninguém? Porque se todo mundo está no mesmo plano e precisa das mesmas coisas para viver ou para desviver, então está todo mundo igual. Então não posso endeusar ninguém e não quero E nem isso se para mim. diminuir também. Mas Isso é diminui. aquilo que a gente estava dizendo fora, né? É. Antes de começar, né? Sim. O medo de perder tira a sua vontade de ganhar. Tira. Né? Já dizia o nosso falecido Mussum. Tira, Né? é isso aí. Então E você sabe daquilo que você é capaz. É, Se ele pode, por que eu não posso? Exatamente. E não é, É só tirar pra fora. E não é pensar que ele está num grau tanto assim, não, porque tem um detalhe. O que ele conseguiu, eu também posso. E se for uma coisa de conquista, porque conquista na intenção de prosperidade, aí o cara tá ferrado, porque, cara, ele não vai conquistar nada, ele vai conquistar a prosperidade e ele não tem nem moral com ele mesmo para falar assim, ó, eu realmente faço tal coisa bem feita. Ele só se interessou pelo dinheiro. Mas quando ele tem gosto de fazer aquilo, e de repente você tem que fazer bem feito quando você é pago. E tem que fazer melhor ainda se você se dispôs a fazer da sua vontade. Exato. Né? Exatamente. Não é assim? Então, tá aí, ó. E eu apresentei isso aí e o personagem... Esse foi em 2003? 2004. 2004, 2003 foi o da Convergência das Canções. Esse que... Aí esse que texto eu foi o passei, segundo. É o segundo. Preciso saber. Esse é 2003. Esse poema que eu comecei, que fala das músicas, Convergência das Canções, era isso aí, era o epílogo. Aí em 2005 você aceitou um convite dos dois. 2005, de repente, no dia... e esse texto meu, um cara que estava lá aprendendo com os meninos, o melhor texto original do festival foi escolhido, o meu texto, Para Dizer Adeus, do Alcoólatra. Mas era bacana mesmo. Como eu, sem nada, estou na 4ª colocação entre os atores do festival. O voto era popular. As pessoas eram laçadas lá. Algumas eram convidadas para ir, mas completavam o júri das pessoas. Então era uma coisa completamente neutra. Ninguém estava lá. Tem pessoa conhecida minha que julgou lá. Mas espera aí, mas não foi lá por causa do meu espetáculo. Eu falava para eles assim, ó, vocês vão para o teatro. Assistam a minha apresentação, mas não se importa com o que eu faço. Se levar laranja, tomate podre, escambau, pode jogar em mim. Mas presta atenção no texto que vocês vão se emocionar. E tanto é que escolheram, era o melhor texto original do festival. Então, para mim, eu fui premiadíssimo naquilo lá. Ainda mais no dia da entrega da premiação, 600 pessoas na quadra do Sesc. Aquele mundo, aquele grupo grande, aquele pessoal que estava uma equipe daquela... Minha filha, que ficou na sonoplastia, não pôde ir, que estava com o pé engessado. Era só eu e o meu grupo. Cara, eu tenho que passar isso. Quando a Eliette chamou os 3 nomes e um deles era o meu texto original, bicho, me deu aquele negócio e eu ia passando no corredor e o pessoal me abraçando. Você merece fazer isso aqui. Quando eu cheguei no palco, sou recebido por quem?
Ricardo, Kaká, entregou o meu texto, meu prêmio de melhor texto original, a Eliette passou na mão dele, entregou, e chorou no meu ombro. Era amigo, poeta, cara, um artista, um desenhista fabuloso, não vejo há anos. De repente isso aqui pode atingi-lo. Opa! Aí, gente do coração, de ir em casa como o Atila ia, né? Quando podia também, né? Porque era corrido. E o Kaká entregou o meu prêmio chorando do melhor texto original do festival, e na hora que ele recebeu o texto de melhor ator do festival, parece que ele estava paralisado, não derramou uma lágrima. Bicho, eu fui premiado pra cacete, você entende? E eu assisti esses caras, quando as máquinas param. O texto Tá, eu me emocionei e isso trava. Eu tava ali na primeira fila, a fila do gargarejo, assistindo aquele cara, e escutava a respiração dele na alteração, na irritação ou não. Era ele e a mulher, só os dois contracenando. Porque dentro, se o cara chega em casa e aquele negócio... Então, o cara só tinha que ganhar o melhor prêmio, cara. O cara ele era aquela pessoa que estava vivendo aquilo ali no momento da janta, na conversa com a mulher. Só tinha que ganhar. Eu não sei se eu merecia, mas sim. Eu simplesmente, eu fui premiado. Fizeram uma festa tão grande pra mim, eu que não tinha, era só eu, a minha equipe. Mas bateram tanta palma naquilo ali, cara, que eu não vou esquecer nunca. Eu guardo. E eu sou muito emotivo, né? Imagina, muito cara. sentimentalista. Então, com isso aí, foi isso, cara. Aí, em 2005, de repente, eu tô lá num dia de aniversário meu, 30 de janeiro de 2005. Roberto Chorinho, Eliette Fernandes, Atila, Rodrigo e Fernando. Os caras foram em casa, no meu aniversário, ganhou uma máscara, o Fernando, artista. Fernando Flores. Fernando Flores, fazia o que ele queria, as sucatas e aquele negócio todo. Então ele fez uma máscara de teatro, uma coisa de ferro, que você precisa tomar cuidado, que, né, do peso que tem aquilo. Uma máscara de teatro que eu deixo espetada na parede, assim. Aí o Atila vai e fala que tem uma nova peça do grupo. Falou, caguei de melhor lenda. Aí ele falou assim, Alberto, eu já... Contrato artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. eu já Nós tínhamos. Então, eu preciso de ajuda para escrever. Ele falou, eu já contei a história está montada, mas eu preciso de uma linguagem poética do personagem. Eu falei, mas e daí? Ele falou, não, para você fazer, para a gente dividir com o autor. Aí ele vai e me empurra o papel principal da peça. Sabe assim? Aí, tá vendo? Eu só fui premiado, cara. A gente uma isca quando ele pegar. Pegou. É melhor recusar a isca do que se debater na armadilha, né? Então, mas e aí, em 2005, a gente participou junto. Faltou para nós mais ensaios, mais tempo, mais local de ensaiar, era tudo precário, local para ensaio. Chegamos a ensaiar na horta do prédio lá, numa oficina cheia de graxa para todo lado, a gente anoitecendo e a gente ensaiando, porque não tinha outro lugar. Não, então, tudo era no sacrifício. Então, a apresentação já é um prêmio. E você contracenou essa peça com a Isa, né? A Isa? Foi a Isa, né? Que estava tão ruim que houve um período que eles foram em casa para a gente ensaiar a parte nossa do contato ali, da contracenagem. E assinar em casa, na sala de casa, porque estava faltando lugar. E a gente, se tivesse ensaiado mais, e ali não tinha um móvel no cenário, era tudo vivo, né? Era cenário vivo. Tudo vivo, cenário vivo. Então, e eu ficava com medo de sentar em cima de um deles. Ele falou de fazer agora, eu falei, você tem que pôr os caras fortes que eu tô com 85. Então, mas a gente, Márcio, Adam, nós vivemos muita coisa boa, cara. E é muito louco escutando o Alberto contar isso, né? Que a gente tá falando se a gente pegar os tempos, né? A gente tá falando do tempo que a gente conheceu o Eliette, né? Essa parte de 2003, né? 2000, fazem 20 anos. E é isso, né, cara? A gente consegue hoje falar porque a gente tem história, né? Porque a gente viveu história e a gente consegue contar a história. Hoje ainda vivo, graças a Deus, né? Mas essa galera de hoje, se a gente pegar essa galera a tecnologia, ela tem os seus prós e os seus contras, né? A tecnologia, ela não é ruim por si só, e assim como ela não é boa por si só também, né? Depende de como você utiliza, né? Do ser humano que utiliza da tecnologia. É o que a gente tava falando... Mas essa galera utilizando da tecnologia hoje, eles pegam coisas que estão prontas.
Então eles não passam do processo, que nem você comentou da filha do Atinã, contando pra ela e fazendo ela vivenciar, ela imergir num processo, né? E era isso que a gente fazia no teatro, quando a Eliette trazia um texto pra gente, quando o Chorinho trazia uma música junto com a Eliette, falou, não, primeiro vamos escutar essa música, vamos entender qual que é a mensagem que essa música traz, o que essa música faz a gente sentir, onde ela toca em você. Porque aí a música te acessava primeiro, para que depois fosse uma costura das músicas, das cenas, das contracenas. Você vai ouvindo a música, você vai entendendo, você vai se enriquecendo por dentro, né? E depois você solta, já tá tudo pronto, né? Vai se Você apropriando só vai... Você só deixa É levar. como se fosse a barrinha do poder lá daqueles jogos do videogame. Você vai Exato, adquirindo, e quando você faz, e aí sai na naturalidade. Por isso que a gente, né, o Alberto tava dizendo aqui da inexperiência dele de palco, mas, poxa, mas tem a vivência da vida, né? A vivência da vida conta muito, né? Na experiência de palco, de ator, de músico, de arte por si só, né? A gente não tinha nem isso. A gente tinha 14, 15 anos de idade. Só né? queria pegar a mulher. Olha o que a gente tinha, né? Que foi o que trouxe a gente pro teatro. Mas, e aí eu quero ressaltar a importância da Eliette e do Chorinho, né? No nosso papel. Por que a gente chamava ele de pai e mães, né? Pai e mãe cultural nosso, e até hoje a gente chama o Chorinho, e ainda se referencia a Eliette assim, né? Poxa, porque os caras, literalmente, quando a gente pensa em pai e mãe, são as pessoas que vão educar a gente, né? Pelo menos isso numa lógica, né? Numa teoria, são as pessoas que vão educar a gente, os primeiros passos, os primeiros caminhar, para que você trilhe um caminho. E hoje, o que eu sou hoje, muito profissionalmente, pessoalmente, o que o Bruno é, o Demetrios, Batata, essa galera do Molotov em si, nós que caminhamos ali durante um período, o que nós somos hoje, nós somos muito gratos, e nós devemos muito a Eliette e Chorinho. O Bruno falou exatamente a mesma coisa. Cara, o que eu sou hoje... Devemos muito. Até falou assim, ó, cara, né? eu tinha tudo pra dar errado, ele falou assim. Tinha tudo pra dar errado. Pra ir pro caminho... Só que, graças a eles mesmo... Principalmente pra gente, né? Hoje em dia tem mudado um pouco essa visão, né? A gente que são de bairros mais pobres, de bairros mais periféricos, né? Periféricos que vem do sentido de ser afastado do centro da cidade, né? Porque a gente associa a periferia à pobreza, a drogas, a contrabando, a tráfico. Não, bairro periférico é afastado do centro, mas esses bairros, dentro da história, foram ocupados por pessoas que estavam distantes de trabalhar no centro, por exemplo. Então, pessoas que às vezes estavam desempregadas, e aí foram construindo essa imagem. E aí nós tínhamos tudo dentro desse cenário para se envolver com coisas erradas, para ir para caminhos diferentes. E eles nos iniciaram, nos trilharam, nos acompanharam até onde a vida permitia, no sentido de caminhos. Depois, conforme a gente foi ficando mais velho, assim, no sentido mais velho, né? Mais velho não de 51, 71, mas mais experientes não nessa idade. A gente foi chegando ali já passando da adolescência, entrando na vida adulta, e aí começam a vir os compromissos e as demandas do que é a vida adulta hoje em dia, sendo brasileiro, né? Hoje eu dou formação e treinamento, falo, enquanto a gente for brasileiro e morar no Brasil, a gente vai ter essa vida de ter que trabalhar para sobreviver, para tentar viver. Esse é o processo da nossa vida, né? E aí os caminhos vão mudando, então vai buscando uma faculdade, o outro vai ter que trabalhar, e aí o trabalho às vezes toma tempo do que seria o tempo de ensaio, do que seriam os encontros, então aí o tempo vai sumindo. Outra coisa que eu falo bastante também é sobre o tempo, né? O tempo ele é o causador e o maior problemático da nossa vida, né? Porque se a gente não faz tal coisa, por que você não vai ver tal pessoa? Por que a gente não se encontrou aqui antes? Porque a gente não tinha tempo. Por que você não vai visitar um parente seu que você gosta tanto? Eu costumo dizer que os boletos limitam o tempo da gente. Porque tem aquele cara que corre atrás para pagar o boleto, aí tem aquele cara que tem menos boleto para pagar, mas é porque ele tá fazendo outras coisas para ganhar mais para pagar menos boleto. Mas o tempo tá limitando, porque ele tá correndo atrás de outras coisas. Então o boleto limita a vida da gente, o tempo que a gente tem. Né? E, infelizmente no Brasil Essa é uma parte que eu vou adquirir agora. Essa analogia, né? Essa analogia do boleto. E a gente tava falando aqui em off, conta, tipo, beleza, coquetel Molotov, aí participaram do primeiro, e aí? Daí, como é que foi? Cara, depois sua vida no teatro e o que segmento mudou? Cara, quando a gente fala de teatro, eu acho que todo mundo, quando uma pessoa, a não sei que é uma pessoa que já nasce já num grupo de família, já que as pessoas são artistas e tudo mais, então ela já nasce ali não no berço de ouro, mas no berço artístico. No berço artístico, então ela já é inserida desde pequena ouvindo músicas, textos, e aí ela já... Agora, pra quem cai de paraquedas, que nem foi o nosso caso no Molotov, né? A não sei da relação que nem eu contei um pouquinho antes, fora nos bastidores, né, da relação da igreja, que tinha aí já fazia algumas peças de teatro. Que é bem importante tinha também. Ali já baita... Uma baita ali... Agora tem alguns grupos
da igreja inscritos, né? Nisso. Eu achei bem legal. Nossa, agora olha que link que você falou, agora me lembrou que a gente, com a igreja, da peça da igreja que a gente fez, a gente foi participar de um festival de teatro da igreja católica. A gente foi lá naquela igreja de São Judas Tadeu, perto da estação São Judas, lá que tem uma igreja de referência, tal, em São Paulo. E aí era um festival de teatro católico. E a gente levou uma peça, olha que muito louco, isso eu nem lembrava, agora nem fazia mais parte, depois do Covid, joga a culpa no Covid, né? Não dá pra dizer que é a experiência, né? E aí foram surgindo algumas lembranças, mas isso me veio agora. Então, você vê a importância que realmente tem uma base muito, muito boa também, né, desse teatro. Mas no contexto geral, a gente não fazia parte de grupos de teatro, não nascemos numa família artística. Minha família, até um dia eu sei, não me contaram até hoje, de pessoas artísticas e tudo mais, né, desse gosto. E aí, fazer parte, né, desse processo do Coquetel Molotov, né, esse primeiro festival, que aí você começa a ver outras pessoas, grupos que também estavam iniciando na época, a gente, grupos da mesma idade, da mesma época, Traquinagem, se não me engano, era do Paulo Guilherme, da Nádia, acho que era esse o nome, né? Era, o Traquinagem era bom, ou será que é o Caminhão de Leite veio daí também? Sim, toda a galera próxima, da mesma idade, que começou a criar gosto pela coisa. Então, esse encontro, os nossos encontros, também fomentaram, né, esse prazer, essa troca que a gente tinha, que eu falei, a gente trocava histórias, a gente trocava prazeres, a gente trocava momentos, que hoje em dia, que nem eu volto a falar, a tecnologia veio com uma parte muito boa, mas a tecnologia veio para conectar as pessoas de uma determinada maneira, mas ela afasta as pessoas, né? Sim. Então, ele evita com que a gente precisa falar, faz uma chamada de vídeo. E a gente se fala numa chamada de vídeo. É lógico que nem eu falei, possibilidade de você falar com, de repente, um parente que está no Japão, do outro lado do mundo, e você, de uma certa forma, se aproxima dele. Mas perde energia, né? Mas para as pessoas perde energia, e principalmente as pessoas que estão perto. As pessoas que estão perto estão deixando de sentar numa mesa para bater papo, para falar da vida. E às vezes até sentado na mesa, tá cada um conversando com um cara que não tá na mesa. Sim. E às vezes as pessoas dentro de casa, as pessoas conversam pelo aparelho do smartphone, tudo dentro de casa. Então essa é a importância que a gente tá falando da época do teatro, esse processo. E quando a gente foi pro primeiro festival, né? E a gente tinha, querendo ou não, a gente ficava por dentro com aquela responsabilidade, tanto que no festival, a Eliette e o Chori, eles não assinavam a nossa direção. Porque eles eram idealizadores do festival. Eu falei, como é que os caras são idealizadores e vão estar com um grupo? Eu nem me lembro quem assinou, se foi o Daniel na época, o Daniel que já inclusive, Deus o tenha, o Daniel, se foi o Elvis, a Bianca, aquela galera, né? Porque também uma outra galera muito importante na nossa vida também, desse contato artístico. Acho que foram eles, se eu não me lembro. Alguém assinou lá a direção, mas óbvio, com texto e tudo da Eliette e tudo mais. Mas combinou deles criaram um festival e ao mesmo tempo, teria há pouco tempo criado um grupo, que éramos nós, o Coquetel Molotov. Então esse contato da gente chegar lá, poxa, um bando de moleque, 16, 15 anos, e ter esse contato que eu falei, grupos que também estavam começando, mas ao mesmo tempo, ver grupos, que nem a gente falou, Tal e Pá, não sei quanto tempo eles tinham na época, mas a estrutura que aqueles grupos não, era um nome fodaralho. A gente olhava, tá vendo? Era tipo fascinado, tá vendo? Falava, caraca. Os cenários deles, a gente ficava olhando e falava, eu não vou chegar. Eu lembro até hoje de uma cena que os caras faziam, cara, eles tinham, vocês falaram do cenário vivo, mas eles tinham uns complementos de cenário. Eles usavam muito cubos na época. Não sei se vocês lembram, aqueles cubos viravam tudo. Você botava 4 cubos, virava uma mesa. Você botava um cubo, separava, já virava, já sentava, já. E aí tinha uma cena que me marcou, até hoje eu lembro, cara. Era uma cena que os caras faziam de um trem indo, aí tinha um personagem que ficava em pé assim, e ele, a moça parada, e o que dava a ideia do trem, pra você visualizar um trem, era um guarda-chuvas que ele segurava. Essa galera tava agachada atrás dos guarda-chuvas, todos os guarda-chuvas girando, então dava a ideia que era o movimento do trem, a moça parada e o cara que tava atrás do movimento que tava correndo. Genial, né? Olha isso, cara. Atividade sem limite, nós estamos falando de 2003, cara, para 2004. Não tinha nem Pinterest. Tinha nem essas paradas que hoje Instagram, nem Orkut, sei lá se tinha. Então, mano, a gente fascinado olhando pra aquilo ali, cara. Então, só eu falando, vocês visualizando, você fala, caraca, não é possível que... E aquilo girando, e a mina e o cara, daqui a pouco todos os guarda-chuvas somem de cena, assim, e a mina vai embora e o cara correndo atrás. Eu falo, caraca, mano. Então, esse contato com tudo isso, cara, fez a nossa mente, literalmente, parece um clichê, essa frase. Não, a mente abriu. Abriu para as pessoas, falo, caraca, mano, olha o que isso... que é chamado de teatro, que é a arte, um viés da arte, olha o que isso pode nos possibilitar. Fazer a nossa cabeça pensar em coisas que são inimagináveis, né? Coisas que, quando ao olhar nu, parecem impossíveis, né? Então esse contato com a galera foi muito importante. E aí começou da base, né? A partir dali a gente foi buscar mais possibilidades, foi ler mais, foi ouvir mais músicas, além das que o Chorinho e Eliette traziam pra gente. E foram constituindo... Aí rolou peças, né? Depois, rolou peças entre o segundo e o terceiro, né? Porque o peça foi em 2004. Peça foi em 2004. 2004, né? Foi em paralelo com o segundo que estava acontecendo. Aí a gente entrou no Peças,
foi para falar, poxa, esse projeto perto da gente, Sesc Itaquera, poxa, nossa realidade, até porque o projeto tinha esse viés, né, de juntar a galera do entorno, dos bairros, do entorno. Que juntou mesmo, né? Juntou Cidade Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, São Mateus, Arthur Alvim, todos os bairros do entorno, a galera ali do próprio entorno do Sesc, que leva do Pêssego, ali, aquela região, juntou todo mundo e a gente, aí foi um novo passo, né, um novo degrau que a gente subiu ali, né, mais um contato com gente diferente, do entorno, da nossa realidade ali, que a gente não se conhecia. Isso foi constituindo a gente, né, você vai pegando, nós somos isso, né, enquanto pessoas, né, nós somos alguns recortes e alguns poucos fragmentos da galera, Calixto, Charles, Eliette, Chorinho, por aí vai, né? Aquela merda aí, juntou com essa galera aí, Calixto, inclusive tô te devendo a visita. Estamos, não fala não. Não promete não, não promete ao vivo não. Isso, o Charles não dá porque tá na Itália, tá precisando vir no Brasil de novo. Charles, Calixto, Zeta, Quem? O do figurino. Colabone. Falecido. Colabone também, lá em cima, lá olhando pela gente, Colabone, e o Luiz Alberto de Abreu ali trazendo o seu peso. Olha que a gente com 16, 17 anos. Ali eu tinha 16 ainda. Tinha 16 ainda. 15 pra 16 eu tinha. 15 pra 16 anos e olha os caras que a gente tava conhecendo. Hoje a gente vê, tipo. Até tava falando com minha filha. Eu mostrei o Dia de Maria, né? Pra ela, que na época ele tava escrevendo. Aí eu falei, olha, papai interpretou um texto desse cara aí, mano. Sério. Falei, olha, aí hoje a gente vê o puta valor que essas coisas acrescentam na vida da gente. E a gente não tinha essa total noção. Não, já impressionava a gente. Falei, pô, mas porque o cara, num dos canais de mídias aí, os maiores canais, o cara tá lá e o cara tá aqui. É. E um dia o cara foi lá, ele falar tava pra lá gente, né? O cara foi lá, trocar ideia, mano. caramba, o cara tá aqui. Que a gente tinha essa imagem. Hoje em dia é mais fácil, né? Você encontrar um artista e tudo mais, a aproximação é um pouco mais próxima, né, do que aquela época. A tecnologia te aproxima um pouco mais dos caras também, né? Mas naquela época você fala, caramba, o cara que escreve pra TV tá escrevendo pra gente e tá aqui batendo um papo com a gente, né? Então, puxa, olha a possibilidade que a gente tinha de estar conversando com caras iguais a esse, que nem eu falei. Juntando a Eliette Chorin que a gente tava falando, aí depois junta Charles, Calixto, Carlos Colabone, Luiz Alberto de Abreu, Ricardo Azeta, da foto... Kay Sal. Puta, olha essa galera, viado. Você tá maluco. E tudo sai de uma base, né? Uma base cultural sustentável, né? Porque... se não tem, nós não chega nisso aí. E é o que você falou, a gente não vê hoje em dia. Não vê, exatamente. Foi o que... Lógico, tem parcela também nossa. Claro. De culpa entre aspas, mas aí também é porque a gente é engolido não vou falar de responsabilidade, arte, né? Mas as responsabilidades que a gente tá falando de sobrevivência, que querendo ou não, tudo vai aumentando, você quer ter uma mínima qualidade de vida hoje, você precisa, que a gente tava conversando nos bastidores, eu tenho hoje 5 viés de trabalho, de ações de trabalho, para poder ter uma vida mínima de qualidade hoje. Que é você poder ter um carro para se locomover, você poder sentar no final de semana e sair daqui e falar, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma porção no bar sem se preocupar de olhar um boleto ou abrir a conta e falar, mas quanto será que eu tenho na minha conta? Não, isso não é soberba, não, isso é fluxo e reflexo do trabalho. Mas assim, o interessante, já que você tocou nesse assunto, é que, falando mais de você, esse trabalho veio também do teatro. A gente estava conversando aqui, abriu um pouco, né? Acho que se não fosse a experiência que você teve anterior no teatro, você não estava... Aí pode falar aí do seu trabalho, do coisa. De bola. Jogar o confete. O teatro vamos aproveitar agora. Só o teatro pode, dentro das artes. Só o teatro pode. É isso que eu ia falar, é isso. O teatro possibilita isso. Sei, o teatro possibilita isso. Não, sem demérito para arte alguma. Sim. Mas o teatro, ele não só mostra a vida, como ele recompõe, reconstrói e dá a chance de se fazer melhor ainda. Dá uma direção, tudo, né? Cara. Ó, eu tenho... Reconecta, reconstrói. Eu tenho um conhecido que ele entrou numa empresa e ele tinha que dar palestra, cara. E ele não conseguia falar em público. O que ele fez? Curso de teatro. Sim. Sem querer ser ator, ele fez curso de teatro são pra tirar desinibir, tirar timidez, que você vê lá, né? Que você precisa na vida, cara. Que você vai levar pra vida, né? E é o que eu trouxe, né? Então, nos primeiros contatos, nos primeiros trabalhos que eu tive, eu precisava disso. Eu sempre trabalhei, isso eu falo nas formações dos treinamentos, eu nunca trabalhei num trabalho que precisasse se conectar com objetos. Que, por exemplo, você telemarketing, você trabalhar num telefone, num escritório, você trabalhar sentado no computador, fazer uma planilha de Excel, que na nossa época,
nos nossos tempos, menos experientes, precisava trabalhar muito com Excel, com Word, tanto que até hoje de manhã eu acordei, eu tava fazendo uma apresentação no PPT e Tinha apanhando. que ter curso de datilografia. Excel, essas Se coisas. você fez, Eu fiz, hoje eu de não manhã- fiz, cara. Que surra, Eu cara. fiz. Era E foi bancário, imagina, cara. Hoje de manhã eu apanhando, pra mexer no PPT, você fala, pô, mas nós estamos em 2023, sim, mas a minha vivência, a minha arte não é conectada aos aparelhos, a minha arte é conectada com as pessoas. Sim. Eu sempre trabalhei com pessoas, sempre trabalhei com pessoas. Mesmo naquele meu primeiro trabalho que eu falei lá, que eu ganhava R$400, isso. De vendedor era pra De pessoa. vendedor era com pessoas. É Eu verdade. estava num local, mas o que me diferenciava das outras pessoas, inclusive, que estavam lá, falava, poxa, parece que você trabalha aqui há 10 anos. E eu tinha 18 anos de idade, estava lá trabalhando há 3, 4 meses no lugar. Mas era a maneira a qual eu me comunicava. Sim. E isso através do teatro. Que querendo ou não, o teatro ele não serve só para isso, né? Mas quando a gente vê um anúncio de teatro é esse, né? Venha para perder a sua timidez. Venha para se tornar uma pessoa desinibida. Venha para aprender a falar em público. É Esse é verdade. o merchan. Então, esses são os merchans que são utilizados. E querendo ou não, como eu disse, não é só isso, mas ajuda bastante. Sim. Porque ali você começa a ter que mostrar ou tirar de você coisas que no dia a dia, às vezes, fora do teatro, você não está conseguindo colocar Exato. para fora. Exatamente. Que os personagens te possibilitam isso. No personagem Exatamente. você se torna um embriagado no Já palco. era, isso é Você aquilo se ali. torna, na época que eu vi do peça, se torna um americano odiado pelas pessoas, pelo período em que a gente vivia. Então, pô, você começa a interpretar coisas que você não vai interpretar no seu dia a dia. Na vida você tem limitações porque nós somos livres. Eu me considero livre porque cumpro as leis. Sou livre. No palco, você é o que você quer. Quanto mais você for, mais você consegue, porque tem um detalhe. No palco você não tem responsabilidade. Você não, É tem, verdade. você não tem responsabilidade. É estranho isso? Se infringir alguma lei, foi o personagem. Nada de atingir instituições, não precisa. O teatro não precisa, a arte não precisa fazer concessões, mas não precisa atingir o que está estabelecido. Se as pessoas creem, nas crenças das pessoas não tem que ser atacadas. Porque você imagina que tem muita gente que se não tivesse crença não viveria. Não teria apoio, não teria a sua escora, a sua muleta. E o teatro pode atravessar tudo isso aí. Você pode, igual o cara falava, bicho, eu fiz um personagem que na rua os caras me malharam. E o cara não era nada daquele esculhambado que ele estava no palco, mas ele foi malhado na Tem rua. muita gente que fala isso, dando de novela, né? O pessoal que faz vilão, aí depois vai na feira livre, compra alguma coisa, as velhinhas vêm, você é muito ruim, você faz Guarda-chuva. isso. Querendo ou não, quando eu falei que eu fiz o americano, tinha pessoas que quando eu descia pra falar, você não gostou muito da americana ainda. Você vai fazer... Cara, eu lembro de que foi, eu participei de uma peça de teatro na escola com 12 ou 13 anos. Eu fazia um caixeiro viajante, mas eu tinha 2 falinhas. Era eu e um amigo meu, que eu morro de vergonha pra ver que eu não olho pras câmeras, cara. Eu não olho pras câmeras. Eu morro de vergonha de falar fazer em público. teatro. Vai lá, Teatro, a partir Venha de você semana que vem, também. faça um estágio lá com o E aí a gente tinha, na metade da peça, a gente entrava, esse meu amigo falava uma frase, eu falava 2, e saía, atravessava e saía do palco. E aí a gente ficava lá, isso era no meio da peça, no meio. E a gente ficava lá, né, tudo trocado, na época, né, de bigodinho pintado, né, toda aquela gravata. E a gente naquela ansiedade, meu caceta, que hora que vai chegar, né, pra gente ir. E eu lembro, né, que aquele nervosismo, a gente entrou, aí o meu amigo ficou assim de falar, né, e a gente, fala. Eu acabei falando a dele e as minhas. Nossa, se a gente fazia teatro bastante, Nossa, hein? Eu acabei gostava de falando fazer a isso. dele, a minha, ele. E saímos, fomos fora. E eu, caceta, velho. Foi a primeira vez que eu fiz. E nunca mais participei de peça de Se teatro tivesse na um salário escola. nesse Nunca negócio, você mais. tinha que tomar o dele. Tinha que levar os É, dois. bem- Eu lembro que eu tava tão nervoso, cara, que eu saí, a gente tinha um aniversário pra ir depois. Porque esse ponto tava indo. Não, eu saí, entreguei a gravata pra um amigo meu que ia fazer a peça, que ia entrar depois, que ele não tinha levado gravata. E saí, fui pra casa de bigode, de chapéu, de tudo, cara.
Ainda passei perto do bar, perto de casa, e os caras, caramba, que bigodão, hein? Isso é maravilhoso, velho. Nada paga isso aí. Não, cara, é a lembrança que a gente tem. E aí, depois como eu disso, disse, você- isso é prêmio, é sempre prêmio. 30 e poucos anos Faz bem pra atrás. você lembrar. Faz bem, cara. É. E aí, depois disso, você montou sua empresa. Depois disso, todo esse contato com pessoas, acabei convidado por um grande amigo, Marlon Chucrut, sempre referencio ele, que foi o cara que me introduziu nessa profissão, que ainda muitas pessoas não conhecem essa área. Quando a gente fala recreação, alguns ainda visualizam como é o Tá palhacinho brincando. de festa, é o que faz a Isso, pinturinha, né? é o que faz O nariz, é o bexiga. palhaço. Não, são artes totalmente diferentes. A palhaçaria, Deus... Nem invado isso, não é a minha arte. Fazer palhaço. Mas para quem não Não é conhece, fácil. ainda acaba sendo. Mas é uma profissão hoje que emprega inúmeras pessoas pelo Brasil. Tanto que esse treinamento que eu passo, Legal. a Liga dos Profissionais, que eu tenho em parceria com o Isaías Nascimento e Batatinha, a gente faz aqui em São Paulo, geralmente no interior, e a gente reúne gente. No último, agora em maio, nós tivemos 200 pessoas dentro desse treinamento, dessa imersão de 3 dias, representando 18 estados diferentes do nosso país. Caramba. Cara, que Então, show, cara, show. a gente vem, Tá aí vem pra gente mais, do né? Belém do Pará, vem gente Que de legal. Fortaleza, vem gente de vários cantos do nosso país, né? Então, poxa, é um trabalho nosso, como pouca gente conhece, que a gente trabalha aqui. A gente trabalha recreação. O que é recreação? A gente leva um pouquinho de entretenimento, a gente convida, a gente fala que a recreação é um convite, né? Assim como tudo na nossa vida, né? Quando você vai intervir e entrar dentro de um espaço de uma outra pessoa, tudo tem que ser um convite. Você tem que ser muito cuidadoso. Mas um convite à brincadeira, um convite a se divertir. Aí por trás de tudo isso, por que existe um treinamento? Por que existe um estudo? Assim como toda outra profissão. Nem como a gente fala, né? Você não chega num... Não é só brincar, né? Você não chega é num só- médico, por exemplo, e fala, deixa eu te auxiliar aí nessa cirurgia. É. Não. Por que dentro da nossa pessoal. área, da nossa profissão, você falou, eu tô precisando de um dinheiro, tu fala, me arruma um bico lá pra fazer umas festas. Não é assim, não é qualquer um que faz. Você não chega num juiz e fala, deixa eu te ajudar aí a julgar esse caso aí. É. Ninguém faz isso. Só que ainda a nossa área ainda não... Mas isso é um outro podcast, né? Mas o que eu tô dizendo? Que trabalha tudo com pessoas, festa de aniversário, viagem de formatura, acampamento de férias, acampamento pedagógico, festas de casamento. Então tudo que a gente vai fazer, o que é muito louco, tudo que a gente vai fazer, a gente trabalha com pessoas e trabalha com um momento de grande expectativa das pessoas, né? Uma festa de aniversário, pra gente faz várias, uma atrás da outra. Mas pra quem a gente vai atender ali, poxa, é uma baita responsabilidade. Então precisa ter um baita preparo, precisa ser um Então- baita profissional, é um baita evento que você vai fazer. E todo evento é um baita evento. Então, pode pra você ser mais um. Aí eu fiz um ontem, uma festa, vou fazer uma outra hoje. Pra mim é uma outra, pra aquela pessoa não é a outra. É a única, É a única que expectou durante um ano inteiro, né? Então, poxa, o movimento do teatro, a ação, desde lá do início, com a Eliette abrindo lá no centro social, como eu falei, convidando a gente, isso é muito importante. Foi engraçado Sou muito que grato. o Bruno, no primeiro, ele falou dessa situação aí. Ele falou, não, aí o Kleber foi lá e falou, não, tem umas minas e tal, bababá. Aí ele falou exatamente isso. Ele falou, eu fui a primeira vez e fui pelas minas. A segunda vez, ele já voltou pelo negócio, sabe? Ele falou, Pelo cara, que movimento, mulher é o essa, movimento que da aquilo. vida, Tipo, as né? minas já não... O movimento Já não daquilo, fazia sim, mais, sim, né? sim. E aí já era, aí já mergulhou. E a gente acabou, não sei se ele falou isso, a gente nem pegou as meninas na época. Ele falou, no final, No final, ninguém pegou ninguém, acabou. Porque no segundo, terceiro encontro, Já cara, a não, gente já era outra É. coisa, era Teatro, cultura mesmo, já é, aflorando ali, exatamente. né? Foram tomados por aquilo. É, Não tem isso. como. E tá Gente, faltando isso. eu tenho uma pergunta. Curiosidade, acho que o pessoal de casa também, para quem não é, né, do ramo do teatro, tem curiosidade. Para você fazer uma peça, você escreve, aí em base do seu conhecimento ali do que você escreveu, você já sabe quem, né, quem você vai chamar para fazer tal ator, tal cena, né, tal personagem. E aí, como se desenrola depois a peça? Quem mais pode falar sobre isso é o Átila. Então vamos lá, Eu não Átila. estou transferindo para você. Fila da puta! Achou que ia sair sem chumbo, hein? Por que o Átila? E não o Kleber. Eu digo porque o Kleber atuou, participou, mas o Kleber não dirigiu, não tinha um grupo sob a responsabilidade dele. Então a escolha seria dele. Porque eu fiz o quê? 2 monólogos. Eu participei de uma peça de um amigo, que eu era o poeta que chegava lá e falava. E 2 monólogos textos meus. Um fui dirigido e o outro eu meti a cara. Né? Esse que eu fui premiado. Meti a cara, sem nada. E a única coisa que realmente a minha família entrou para fazer, porque eu falei assim, ó, o personagem vai morrer no final da peça. O que você acha de ser esse tipo de queda dele na hora da morte? Ficou me olhando
assim, com vontade de me bater. Minha mulher nunca assistiu. Eu falo, cara, você tem que ir torcer pra eu morrer, porque vocês ficam ricos, cara. Já imaginou, o cara criou um texto, e interpretou e se morreu no final da peça, vocês estão arrumados na vida, qualquer texto meu vai valer um dinheirão. Concorda comigo? É verdade. Eu falei, porra, torcesse pra eu morrer. Já sai chorando e não assiste. Então, aí, eu só fiz isso. Então, eu me dirigi. Eu não sabia nada, nem como ator, nem como diretor. Então, eu não tenho base para dizer. Agora, o Átila, tanto é que ele fez a besteira de me procurar para dividir a peça sem ser personagem, cara. A besteira boa da vida. A besteira. Cara, é uma pergunta interessante, assim, tipo, eu não tenho uma formação como dramaturgo, né? Eu faço por amor mesmo, né? E a experiência que eu tive sai meio que orgânico, né? Você vai escrevendo, você vai preparando, aí mais ou menos assim, a pessoa tem um perfil, aí você fala, pô, esse cara aqui dá um bom americano, dá um bom demônio. Você já sabe mais mais ou menos tipo, pra quem mais ou encaminhar, menos, né, os personagens. mais ou menos, mas eu não... As que eu escrevi até hoje não foi assim, tipo, eu vou escrever pro Kleber ser aquele cara. Você escreve o personagem e o ator, ele encaixa dentro do personagem, ele veste ali o personagem, né? É lógico que... Exceto com o Alberto, que quando eu convidei ele, de primeiro momento, foi numa parceria de texto, né? Só que o miserável, ele escreve de um jeito que não tem como outra pessoa não interpretar aquilo. Nossa, isso é né? pra, Porque era isso uma é pra peça... esculhambar ou pra elogiar? Era uma peça que ela tinha todo o roteiro, Sim, só que as falas desse personagem eu queria que fosse poesias. sim. Aí eu chamei o poeta, né? Lógico. E aí veio de um jeito que eu falei, cara, vai ter que ser Não você. tem como, né? Vai ter que ser você. E teve que ser. E foi. Foi, cara, foi. E foi. E sabe uma situação que me veio? Nós fizemos uma série de exercícios atrás do palco lá no Cine Teatro do Sesc. E aquele negócio todo. Depois você falou assim, vocês vão andar no palco sem fazer barulho, tablado, né? Descalços, a cortina fechada e já tinha um pessoal lá na plateia. Vocês vão andar lá e tudo. Nós estamos andando lá. Fugiu o texto inteirinho da minha cabeça. Ainda mais que tinha as coisas dele, da descrição, o movimento, a marcação do ator, como tinha o meu texto poético. Como ele falou, porra, era complicado para alguém, sabe? Aquela coisa de escrever um E eram troço. várias poesias, várias. Várias. Então, escrever aquilo, mas escrever de um jeito que eu estava passando essa mensagem, mas as pessoas tinham que parar para pensar no significado, na importância daquilo. Isso é complicado, né? Eu quis demais, eu não era ninguém e querendo muito. Fugiu o texto todo, eu me lembrei de uma coisa que eu fiz na peça anterior. Sabe por quê? Conversando com a minha mãe. Falou, meu filho, que não lia, não escrevia. Escrevia os bilhetes que a gente deixava para ela sem saber ler, ela lia. Alberto, pede para o seu anjo da guarda. Nada vai fugir da sua cabeça. Eu fiz isso. Voltou tudo. Você pode falar assim, pô, bicho, se não tem crença, não tem apelo. Não tem suporte, não tem apelo. Você precisa de... Cara, o texto voltou. E a gente só foi premiado, cara. Nós só ganhamos prêmio. Fala E a que hora se pensa em cenário? Acho que nos ensaios, assim, você já começa a querer vislumbrar algumas coisas e porque assim, a parte da produção, ela é interessante porque você começa a produzir, aí você quer aquela peça global, né? Você, porra, aí tem o que você quer e o que é possível. É o grande espaço entre o ideal e o real. Exato. Você fala, idealiza não, e beleza, eu vai quero isso realizar. aqui, mas o que a gente pode? Então você já E o que você mata quer nunca tudo é aquilo. pequeno. Exatamente. É pequeno. Esse é o problema. Mas tinha um amigo meu que falava isso aí. Falava, você mira a lua pra acertar o topo do prédio. Então, tipo, se você mirar o topo do prédio, você vai acertar ali o chão, né? O primeiro andar ali. Então eu acho que o processo é esse mesmo. Você pensar em tudo que é possível. Até o Vilano falou isso pra mim esses dias. Cara, pensa em tudo. Eu quero, 300 câmeras, 7 mil luzes e não sei o que, põe tudo. Sim. Agora não, vamos lá. Disso aqui, o que dá? Isso aqui Começa a sai, isso lapidar, aqui né? sai, Você isso aqui começa dá, isso aqui dá pra adaptar, isso aqui dá pra não sei o que, isso aqui
sem chance e por aí vai. E às vezes o tempo você ganha tempo, às vezes lapidando do que tendo que fazer florescer, né? É. De algo que às vezes tá, então tem que nascer, tem que E muita criar. coisa, Márcio, sai dos ensaios, sai de uma maneira criativa. Por exemplo, pegar o exemplo do coisa assim, falar, porra, eu preciso de um trem no palco, velho. E às vezes ela tava, mano, como que eu vou pôr um trem no palco, não sei o que lá. E às vezes aquela ideia veio de um exercício de improviso que não fazia nem ideia, sabe? Tipo, uma coisa que rodou o guarda-chuva e o diretor falou, pô, isso parece só uma roda. Nossa mano. senhora, e aí vem Aí o vem insight. Aí vem a ideia e fala, pô, vai ser isso. Tanto fazer um recorte só uma hora, não lembro do que tava falando, de personagem, de que sai às vezes no palco. No segundo festival, quando a gente fez com o Coquetel Molotov, a gente fez um recorte de texto, né? A gente fez 3 textos encaixados. E aí, num segundo texto, em que o Bruno, o Negão, interpretava um jornalista, e o Demetrius, o Chu, acho que era o Diabo, acho que era essa relação do bate-papo entre eles. E eu acrescentei nessa peça, nesse texto, que não existia um bêbado. Porque num dia que a gente tava ensaiando lá na associação Noel Rosa, lá do Chorinho, a gente ensaiando sem eles lá, no dia de fazendo ensaio só a gente, tinha uma mesinha de bar lá do lado, e eu sentei na mesinha de bar enquanto eles faziam a cena e comecei a causar. Eu tava sei lá, cara. E como se eu fosse um bêbado. Mais um. E os caras conversando, e os caras, fica quieto aí. Não tô ensaiando. E aí, tanto que nessa parte de direção, eu tive 2 momentos da minha vida em que eu dirigi. Nesse momento em que o Chorinho e a Eliette tiveram que se afastar por conta da idealização do bol, nós tivemos uma direção compartilhada. Então, tanto eu, quanto o Bruno, quanto o Demetrio, que eram os 3 que estavam mais ali à frente. Aí a gente tinha o apoio, às vezes, do Daniel, que veio depois, a Bianca, o Elvis, mas nós 3 direcionávamos. Então, nós fazíamos uma direção compartilhada e lá na igreja, também naquele início, eu também era diretor do núcleo tanto de teatro e dança da igreja, né? Então, também tinha esse processo de chegamos a escrever peças, chegamos a dirigir e todo esse processo de construção. Então, esses 2 pontos, né? De que personagem que ele falou, às vezes é criativo no palco, ali entra a galera, surgem essas coisas. E quando você escreve, que nem tu perguntou, né? Se a gente, como é que é esse processo? Às vezes você idealiza, que nem a gente falou, né? Na sua cabeça você desenha como vai ser o personagem, aí ele tem que andar de tal maneira, ele tem que falar de tal maneira. E às vezes você consegue já visualizar alguém que se encaixa, que dá um match, né, na atualidade de hoje, que dá um match. E às vezes não, e às vezes você idealizou aquele personagem de uma maneira e você não consegue visualizar ninguém. E às vezes as pessoas chegam e dali surge alguém que você nunca tinha pensado. Eu faço esse. E aí vai. A gente participou de um projeto do Peças, né? Peças e Pessoas, do Sesc, né? O texto. Inclusive o Chorinho tá falando aqui desse Peças e Pessoas. Ó. Detalhe, a filhona Mainá, com seus 14 e 15 anos, ajudava na portaria do Sesc. A portaria. Participou do Peças e Pessoas, Ivaldo. Ivaldo Bertazzo, etc. E hoje é atriz circense internacional. Tá voando, né? Era o marido. O Fábio Bertazzi era o que ele foi, na época a gente fazia o Samoad, né? Jefferson, acho que é seu tio, hein? Jefferson Duarte Amaral. Gerson Esse Duarte meu Amaral. sobrinho Kleber Panqueca. Menino é bom mesmo, hein? Gerson, apelido de Pi. E daqui a pouco amanhã estamos juntos. E assim o que aconteceu. O Calixto, né, que ele era o diretor cênico desse projeto, ele pegava tipo um texto, teste, e dava para várias pessoas. Exatamente. Entendeu? Aí tipo ele queria um personagem mais sério. Ele pegava lá um texto de algumas falas, e aí a gente ia e fazia. Aí em cima daquilo ali ele via quem que se encaixava melhor. Se encaixava melhor dentro daquilo, e aí depois ele ainda lapidava mais ainda, né? Tanto pro personagem do Peças Pessoas, o Rodrigo, né, acabou fazendo o menino, né, que O tinha Du, lá a relação, o Du. E aí, tanto a gente, né, que tinha tudo biotipo parecido, a gente era da mesma idade, a gente tinha biotipo parecido, magrinho, tudo. Eu, ele, o Eliseuzinho. Todos fizeram a mesma cena teste, assim, mais ou menos, né? Mesma cena, o mesmo E não é uma questão de ele foi melhor, não, ele encaixou mais naquele personagem. Dentro daquilo que o dramaturgo, que que o escritor idealizou. idealizou. Dentro daquela ideia dele, o que tá realizando, aí o ideal e o real, o que tá realizando e tá dando mais encaixe na ideia dele, vai. A Carol pediu pra fazer umas perguntas que eu acho que é importante. Galera, explica aí, pode se inscrever todo tipo de peça? Sim. Legal. Vamos voltar a falar, né? Vamos. Que vai embora. Sim, todo tipo de peça, inclusive ajudar aí na divulgação, desde stand-up a monólogo, a peça infantil, musical, enfim, tá aberto. Todo tipo de arte que se apresenta para as pessoas, Exatamente, né? Todo tipo de arte que vai entregar algo para as pessoas. Tem um inscrito que é interessante a proposta,
que é um espetáculo de dança, mas que tem um roteiro. O cara falou, pode? Eu falei, pode. Você não passou Né? muito tempo? Tem, É exatamente isso. Tem o tempo de apresentação, tem um mínimo, tem um máximo, como A gente é elaborado. tá pensando em até 2 horas. Porém, a gente está com a ideia de deixar bastante livre, assim, dependendo do tanto de grupos inscritos, porque a gente busca mais a qualidade mesmo. Então, o pessoal tem um tempo legal de montar iluminação, falar 15 minutos para você montar a sua luz e tal. Aí, às vezes, apresenta aquela coisa mais... Mas a ideia é ter uma qualidade, tá? Ter uma peça de 2h30. Meu, inscreve lá, não vamos poldar, né? Acho que a gente tem essa flexibilidade. E para se inscrever? Tem o link no Instagram do festival, né? @Prêmio Eliette Fernandes. Vai lá, acessa, tem o link, tem o edital e tá tudo lá. A gente vai deixar depois na descrição do Isso. podcast, a gente deixa o link do edital. Voltando deixa a falar tudo. de festival, o que a gente pode esperar? Vocês ajudaram eles no primeiro, né? Sim. A montagem e tal. Então, tipo, e aí? Fala aí, o que a gente pode esperar disso aí? Né? Porque eu tô me jogando, mas, é o primeiro que eu organizo. Antes de a gente tentar responder, eu pergunto, como está fluindo essa coisa da inscrição? Tá fluindo, tem alguns grupos então, bem tem bacanas pessoal inscritos. interessado. O Policarpo Tem, já se inscreveu. o Policarpo, tem o Ele é- Eliseu, ele é escreveu a poesia. peça dele. Ele é poesia Eliseuzão. cantada. Zeuzão. Ele tem uma Ele usa peça poesia que chama com Festa música, de ele- Hidden. Nossa, Faz uma eu encenação acho que ele tava aí. apresentando. É, eu quase então. assisti, eu queria ter ido É um assistir. amigão Ele nosso. escreveu essa peça, tem um grupo que já foi premiado até na Itália. Não sei qual, se eles foram. Ainda a gente vai ter o podcast com os grupos, né? Sim, sim, Pra eles falarem Então tem umas peças bem interessantes, né? sim. Inscrita. Eu tô... Não, legal. Com relação a isso, a qualidade, eu tô empolgado. E você sabe que à medida que você traz pessoas para fazer o podcast, você está pegando nichos. As pessoas que conheceram o Kleber, o Bruno, então Sim. tem gente aí para se inscrever. Quem teve algum contato comigo também pode se interessar. Sim. E se eu estou aqui com 71 anos, por que alguém com 21, 22 aí não pode meter a cara nisso? O outro com 71, Senão né? eu sou obrigado a entrar lá, ou outro até com mais. É verdade, Então, vai um cara aí com 85 anos e melhor do que eu. Foi pra fora. Conta a história. E isso de ter um tempo longo, por exemplo, 2h30 para se encenar, então tem sempre que conversar com as pessoas. Peraí, você consegue manter esse ritmo de 2 horas, porque é um risco, Sim. certo? É um risco. Sim. Mas é um festival, né? A pessoa vai correr o risco. É, Pode ser o tiro mas no pé ou então pode a ser... pessoa tem que pode ser o tomar sucesso Foda, caralho, né? Você tem que tomar cuidado, você sabe com o quê? Não é uma pessoa deixar, de repente, porque olha no celular, tem uma mensagem, é um negócio que faz a pessoa sair dali, ela vai sim. sair do teatro. Alberto, Ou a pessoa numa dor de barriga. Agora, a pessoa sair porque a peça está ficando bastante. Cara, eu E sai, assisti, você sabe que assisti o Grande Circo Místico do Chico Buarque. Cara, 3h30 de peça. Mano, eu não queria nem no intervalo, cara. Em Mas 2 atos eu não queria nem no sair da banheiro, cadeira. Mas Mas ninguém respirava, tá certo? Mano, Ninguém é falava assim, assim, o tempo você tá todo. aceso. Exato. Porque é que você... A gente está aqui nesse meio, você vem falar de um gênio, cara. Aí, Sim. Não, mas o que eu digo assim, o festival tá aberto, né? Tá Então, aberto. tipo, a Então, pessoa... mas as pessoas, é uma coisa que você conversando e falar assim, a pessoa Sim, pra sim. não correr, porque a gente não quer ninguém humilhado. Não, mas todo acho que mundo, isso aí... Mas eu acho que Esse não é o meu medo, esse não. movimento não faz. Acho que a pergunta que você fez, né? O que esperar, né, desse festival, né? Eu acho que é esperar isso que a gente tava falando aqui agora, né? Esperar encontro de pessoas, né? Esperar partilha. Isso. Porque esperar em si algo técnico ou algo específico não tem. Deixa vir, Até né? porque quando a gente cria muita expectativa, a probabilidade maior de se frustrar, ela existe. Ela vai aumentando. Quanto maior a expectativa, maior Melhor pode ser esperar a o fracasso, né? Então, na verdade, o esperar é esperar coisa boa. Pessoas que vão se interessar, do que a gente tá falando do movimento, de se inscreverem num festival. E, poxa, rememorar uma baita idealizadora que foi importante na vida de tanta gente, pessoalmente, culturalmente, profissionalmente. Então, poxa, a ação por si só
do festival já é uma baita realização, já é uma baita felicidade, já é um baita encontro. Acho que é esperar isso. É esperar pessoas que vão se encontrar para partilhar momentos bons. Show de bola. E você que tá vendo aí o nosso podcast, ó, se inscreve lá, escreve a sua peça lá, o seu monólogo, o seu stand-up, a sua equipe de dança. E se inscreve no nosso canal também. Fica aí a dica, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque vai ter podcast falando de muito mais dessa área, isso, e do projeto da Eliette Fernandes, né? Sim. Vai ter muito mais apresentação, Alberto. vai ter muito mais convidados aqui, né? Então não fica de fora não. Ativa aí e vem com a gente aí. Últimas palavras, Quebrão. Fala aí pra galera. Ó, Policarpo, só cortando, Policarpo, ó. Bora lá, transformar meus livros em roteiro teatral. Aí, ó. Olha, é transformar lá, livro, é exatamente, transformar música, é transformar a imagem, é transformar desenho, é pegar o que você tem na sua vida e coloca, né, numa espécie de arte, né? Eu acho que as minhas últimas palavras aqui é agradecer, né? Agradecer por esse momento que a gente está vivendo aqui hoje, é graças a Eliette e Chorim, né? Então a gente veio, esse festival carrega o nome da Eliette, né? Acho por conta disso. Então eu sou muito grato, como eu disse em vários momentos aqui no Desce da Correr. Eu falei que eu trabalho hoje com formação de pessoas, com treinamento de pessoas. E duas das coisas que eu sempre coloco, isso acho que se entrar talvez no meu WhatsApp, talvez esteja essas duas palavras, que é a palavra de justiça, o senso de justiça e a palavra da gratidão. Então a gente ser muito grato às coisas boas que acontecem. Às vezes a gente vive num dia a dia, num mundo cheio de coisas não tão legais, vamos dizer assim. Eu poderia dizer a palavra, por exemplo, coisas ruins. Mas às vezes até as palavras têm poder, como eu brinquei nos bastidores, né, do vermelho. Mas então a gente pode trocar, parece uma coisa simples, a gente pode mudar esse óculos que a gente tem para a vida, pode mudar um pouquinho através do contato que a gente tem com as pessoas. Então hoje estar aqui falando entre a gente, falando para as pessoas que estão acompanhando, vão assistir gravado, estão assistindo ao vivo, a gente tem a oportunidade de compartilhar coisas boas, que são essas nossas vivências. Então que a gente possa olhar um pouco mais para a vida, olhar a arte, ajuda a mudar um pouco desses óculos, porque na arte a gente está vendo o resultado de uma entrega de alguém que produziu uma música, produziu uma peça, produziu um espetáculo de dança. Então, quer entregar algo bom que essa pessoa está vivendo. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo de gratidão a Eliette, ao Chorim, a todas as pessoas que fizeram parte dessa minha caminhada para estar aqui hoje. Sendo convidado, tendo toda essa vivência que eu tenho, encontrar pessoas como o Alberto, um cara de épocas e gerações totalmente diferentes, mas que naquela época, enquanto 14, 15 anos, poder encontrar esse cara e hoje poder estar aqui numa mesa, chamando e identificando como amigo, tendo um amigo da mesma geração, conhecendo uma outra pessoa. Então acho que é isso, é agradecer conectando todo mundo, né? Toda essa conexão das pessoas. E quem quiser te achar, redes sociais aí, ou quem quiser participar da Liga dos Profissionais. Muito bom, tem os dois Instagrams, né? @a Liga dos Profissionais, tudo junto. Ou o meu é @Kleber_Panqueca. O panqueca é diferente, né? Porque como é um codinome, não é comida, não é escrita de comida não normal. é pra gente comer. Já vem receita, já vem tudo, né? É Pankeka, com 2 Ks. É um codinome, né? Eu falo que é o meu sobrenome, tem gente que acredita, não é, né? É um terceiro nome, eu digo. É Kleber Xavier Panqueca, né? Mas o Instagram, Kleber_Panqueca. A gente partilha muitas coisas da vida, de treinamento, da área profissional. Vale a pena. Bastante conteúdo legal. E Albertão, o que você fala pra gente, pra galera, pra quem tá em dúvida de se inscrever? Vale a pena, não vale? Vamos pra cima. Mas não tenha dúvida não, pode se inscrever, porque você não vai perder. Nós estamos aqui, nós somos premiados e nós queremos que vocês sintam dessa maneira. O fato de você colocar a sua ideia no papel e transformar isso aqui, dar uma nova vida que você não tem em outro lugar que não no palco, isso já é prêmio. Já é prêmio. Porque você atrair as pessoas para aquilo que... E não é arrogância, petulância, não está acima de ninguém. Só está vivo. Vivo na plenitude. Porque tem os seus compromissos, as suas coisas todas, mas tem um trabalho que compensa qualquer outra dor que possa ter, que é esse do teatro. E quem gosta disso sabe que... E quem gosta do teatro sabe que pode morar no palco. É verdade. É mentira? Sabe, pode ou não pode? Então, se inscrevam. Ninguém vai se arrepender. E a gente fica feliz desde agora com as inscrições de vocês. E a gente agradece a Eliette e ao Chorim. E todas as pessoas que passaram
por nós, de qualquer maneira, que participaram dessa coisa, a gente agradece. E nem é pensar se tinha alguém que gostava ou não gostava, mas quem passou, deixou uma marca, algum pedaço pra gente. E a gente saber que pode e deve abrir esse leque para qualquer pessoa. E o legado que deixa, né? O legado. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É verdade. Bacana. Eu também quero agradecer a presença de vocês. Isso aqui não é fácil vir de Muito Piauzinho, né? Pra cá, Veio que é de bom longe. também aí, a Eita. agenda lotada. Vem contar histórias aí riquíssimas em detalhes e vivência. E pedir pra galera se inscrever, quem tem, dá tempo de produzir ainda, as peças vão começar a partir de fevereiro, então dá tempo de você fazer a inscrição, terminar de inscrever, terminar de ensaiar, isso, né, é bem flexível. Qualquer tipo de peça, qualquer tipo de espetáculo, de igreja, qualquer tipo de tema, não tem tema. É bom levar isso aí. Não E tem a extensão, tema. né? Porque às vezes quem tá assistindo ou quem tá chegando não tem, mas conhece, né, pessoas. Né? E às Sim, vezes que não tiveram sim. oportunidade de assistir, né? Então incentiva, estenda, porque- né? Estenda esse Sim. convite, Compartilha. Porque com a o mais pessoa, né? legal de tudo é fazer acontecer. É depois que acaba, você fala, pô, fiz parte dessa história. Saca? Tipo, isso é muito legal, isso é muito forte. Né? O caminhão do leite lá, eu acho que melhor figurino, acho que o Filhos de Deus. Mas, a gente fez parte daquilo ali. No final a gente tava lá torcendo e chorando que o Alberto tinha ganho. E eu nem queria saber se ganhou ou não. E A bagunça vale a E pena. a gente não foi para aquilo achando que ganhou. A gente acha que fez um bom trabalho, mas não tinha o pensamento de que ganhou. Aí quando você ganha, a festa é grande. E a festa, de repente, te impede de sorrir, você só chora. E assim, e a bagunça, essa vivência vale a emoção pena. única, Isso é né? legal. Única, né? única. É aquilo ali, quem E é tava fazer junto, acontecer. E todas as pessoas, até quem não conhecia você, porque tem parentes, né, Sim. amigos que foram com os grupos, tinha 600 pessoas lá nesse dia da premiação. Eu não devo estar enganado, o Chorinho pode me corrigir. Qualquer pessoa que estava ali fez parte da sua vida, ainda que você não tenha mais na lembrança, essa pessoa é parte integrante de um momento que você viveu, e viveu assim. Nenhum dinheiro paga o que foi ganho ali. paga, não Nenhum. E é o que a gente tinha falado, né? O legado que deixa, porque, vê, né? Agora o Ashna tá fazendo esse movimento, tá trazendo tudo isso à tona de novo, coisa que a Eliette e o Chorinho tinham feito lá atrás. Sim. E, quem sabe, né? Mais pra frente não tem outras pessoas levando isso pra frente, A ideia era lembrando, essa, né? o negócio era eu tão- participei de um projeto que o Ashna fez lá, Sim, com foi- o nome da Eliette, Sim. vamos fazer um nosso agora. E Foi exatamente isso, assim, quando eu lembrei, minha filha, né, começou a fazer teatro e tal, aí reviveu essa chama, né, que não apaga, essa coisa. E aí veio na cabeça, eu falei, cara, não tem mais nada. E na época, mano, era tão intenso que a gente estava apresentando em 2003, já pensando no ano que vem, o que eu ia fazer, sabe? Tipo, o bagulho era muito show. Tava mesmo. E aí depois acabou, mano. Eu falei, pô, o que teve depois? Aí você vê que não teve. Não. Inclusive foi havendo distanciamento exatamente por causa da vida, o que já foi rolado aqui. As opções, as escolhas, e ninguém, todo mundo fica morando na mesma região, em família, e aquele negócio. Então você vai. Por isso que eu tô Exatamente. como morador lá, que vai fazer 15 anos. Mas Né? a ideia é deixar sementes, né? Como ela fez, como a Sim, gente fez, pretende fazer aí. fez. Logo Assim mais. será. O dela foi marcante. Tomara que o nosso tenha pelo menos uns 36% disso aí. A gente já tá num ganho fabuloso. Já tá cara. bom pra caralho. Não, porque Não, a porque Eliette não se tem falar uma dela, pessoa cara, que... Eliette, amigo é pra essas coisas, cara. Essa música. É isso aí. E tô, Márcio? Bom, eu quero agradecer o Kleber, Tá bom. agradecer Obrigado. do fundo do meu coração, que é um
uma experiência nova, né? Eu nunca tinha participado de coisa teatral, essas coisas. Então, para mim, está sendo uma experiência muito legal. É meio sem volta, conhecer. Viu? Mas é engraçado. Não tem antídoto. Desculpa, mas Sinto-lhe do bem lhe dizer isso, né? Então, eu e a Carol, a gente tem uma coisa que a gente costuma dizer, né? A gente fica aqui conversando, mas a nuvenzinha tá aqui, né? Já planejando já um monte de coisa. Então, já me vi perdido, não tem mais volta. É tipo isso, mas... Esse é um veneno sem antídoto. Quero agradecer do fundo do coração. Os gente, apoiadores. Gente, se inscrevam, porque é uma experiência única, né? Sim. E vai ter material... Vai ter material audiovisual. Vai ter um monte de coisa, gente. Vai ter o podcast para a pessoa vocês falar do vão projeto, sentar aqui, falar da sua criar. peça, falar o porquê que você se inscreveu, como você começou. Vai ter o prêmio em dinheiro, né? o melhor espetáculo. Vai ter uma premiação em dinheiro, vai ter troféu, vai ter aplausos. Isso que é o mais importante. Esse é o melhor Isso som, é o som o mais melhor esperado, som, cara, né? melhor É o som. aplauso, né? É o que vale a pena. Quero agradecer ao nosso amigo do Estúdio 22 por ceder aqui o espaço pra gente, né? Agradecer os nossos colaboradores aí, né? O Mávila Produções, que cuida da parte de áudio das nossas brincadeiras, das nossas loucuras, né? Abraça tudo. Marcelo e o Bruno Vilano. O Isa Personalizados, né? Que forneceu aqui camiseta pra gente e ajuda a gente com o marco, com as coisas, né? Com algumas coisas que a gente precisa, né? O Estúdio CM, que é a divulgação. A Rádio New Life, né? 87.5, que está sempre divulgando. Eles são a rádio que tem no YouTube também. Aos sábados tem o nosso querido Cícero, que coloca a propaganda da gente lá. Que legal. Eliette Fernandes, CM, Mávila, ele faz a divulgação desse espaço pra gente lá. Então quero agradecer, Cícero está convidado também para participar aqui com a gente. Legal. Né? E é isso, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, vai ter muito mais. Não perca, tá? Gente, só agradecer. Muito obrigado. Obrigado. Precisa de uns 4 pra falar com o Neto, né? o cara é fenomenal. Obrigadão. Mentira, cara. E o Clebão também, né, mano? Você vai se desenrolar ali. Mas parece